que alegria poder chegar até você neste programa em que estamos conversando num assunto que eu estou, assim, ansioso, não com ansiedade, estou ansioso de ouvir as respostas dos nossos convidados, porque realmente é um assunto muito delicado, mas que, infelizmente, hoje está entrando de uma maneira quase avassaladora em tantas das nossas famílias. Depressão e síndrome do pânico. Hoje nós precisamos ter um cuidado, precisamos quebrar esses preconceitos que existem. Não é só rezar, não, é uma enfermidade. Eu também, como nós falávamos no segundo bloco, é preciso que os cuidadores também busquem a ajuda, primeiro para si mesmo, para ter uma certa estrutura de cuidar de uma pessoa que está num quadro deste, mas também de começar a entender que a pessoa não basta chamá-la para sair, não basta chamá-la para tomar um sorvete, qualquer coisa nesse sentido, porque a pessoa realmente se encontra num estado de enfermidade, de doença. E por isso que os cuidadores também devem estar muito atentos a esta realidade, né? Mas o padre, chegou aqui uma pergunta para o padre Reinaldo no intervalo, né? Ele não vai identificar a pessoa, porque a pessoa pede, não pode ser identificada, mas existe um caso, padre, mandaram pelo seu e-mail, foi isso? Por favor, padre. É uma jovem de 16 anos. Ela diz: quando era criança fui abusada sexualmente e por isso tenho depressão e me sinto um lixo. E como consequência também, ela se automutila. Ela usa a dor física para aliviar a dor psicológica. Ela queria, falando de mim e todos aqui do programa, dissesse alguma direção, porque ela já faz acompanhamento psicológico. Primeiramente, eu vou deixar a Elane falar parte dela, depois eu falo, e depois o Dr. Roque também pode falar alguma coisa. Ok, doutor. Então, primeira questão que o abuso por si só, ele traz marcas e as leva, até porque é infância e é uma jovem de 16 anos, que podem se prolongar para ao longo de uma vida. Além do acompanhamento psicológico, como ela fala em automutilação e nos dá a entender aí uma outra situação juntamente com essa depressão, então a automutilação, para quem está em casa, às vezes você se corta, você começa às vezes mordendo os dedos, mas aí você morde tirando sangue, depois você começa com pequenos cortes, beliscos e por aí vai, no sentido de alívio. Entendi. Mas por quê? A angústia é tão grande que só com esse gesto você consegue. Bom, eu diria que talvez a ajuda médica também contribua para que esse estado ansioso, que é tão extremo, ele não acabe nessa machucadura. Um outro ponto importante, eu não sei porque você não trouxe esse dado, mas o quanto a sua família participa disso. Quando você tem essa... porque o que acontece, às vezes, com os jovens, quando ele tem a automutilação? Está um baita de um calor, ele usa blusão, usa camisa. Então, ele esconde o corpo para esconder as marcas. Ela fala de um jovem de 16, mas a gente tem relatos de crianças de 5. Que não precisa ser só pelo abuso sexual. Às vezes está tendo uma separação em casa e a criança começa com essa automutilar. Porque, então, até porque fala assim, puxa, mas criança não é deprimida. Engana-se, né, muitos, porque já existem relatos de depressão na infância. Então, eu diria que esse acompanhamento, esse suporte, o ter alguém com quem você consiga falar sobre isso, um amigo, mas um amigo, eu diria, vou usar a palavra saudável, alguém que possa te trazer para um mundo melhor do que esse que você está, onde você se vê como a pior pessoa do mundo. Porque também, às vezes, a pessoa que é abusada se sente também culpada por aquilo. Tem esse histórico, né, na psicologia, onde a criança abusada se sente... E até às vezes é dito pelo abusador, foi você quem provocou. Né? E ela é ameaçada a não contar à família, porque muitas vezes esse abusador está no meio da família. Então, não é uma situação muito fácil, mas ela precisa ser compartilhada. Então, se você ainda está nos ouvindo, não está nos vendo aí na TV, procure também outras formas de tratamento, não só o psicológico, porque, às vezes, para esse momento, a ajuda medicamentosa vai ser importante, e a partilha dentro da sua família, de alguém de confiança. Se isso aconteceu dentro da sua família, porque às vezes aconteceu com alguém que está ali do teu lado, que a estatística nos mostra isso, acontece mais dentro de casa, né?
Então, alguém, uma madrinha, não sei, alguém da sua rede de relacionamentos que vai te ajudar também para essa partilha nos seus momentos. Mas não, aí só uma observação, não os grupos que incentivam você a se mutilar. Porque, infelizmente, a internet também propaga esse tipo de não ajuda. Tem grupos que dizem o como, quando, de que jeito. Então, é importante esclarecer, até porque, de repente, um pai que esteja vivendo isso em casa, né, um familiar, saiba que isso acontece. Né? Mas E são os precisa caminhos. tomar remédio. Essa menina precisa tomar remédio, é evidente. Sim. Precisa ter um auxílio psiquiátrico aí, com muita atenção, que é uma pessoa de risco, né? Porque é uma coisa, naquilo que a Elaine disse, inclusive aqui também nessa realidade do próprio remédio e tudo, porque aí ela relata que ela está fazendo o acompanhamento, né? Psicológico. Só que eu fico pensando no sentido da família, Sim. né? Porque muitas vezes ela tem medo de falar ou ela foi ameaçada e por isso que muitas vezes acontece porque ela não tem Um espaço. com quem falar, né? E é uma jovem de 16 anos. Infelizmente, nós sabemos como é que estão os jovens de 16 anos. Será que ela encontra ambiente para isso? Às vezes não. Às vezes, pode até encontrar ambiente para promover ainda mais. Mas Né? o psicólogo Não, já pode. aconteceu, agora vai fazendo outras O coisas. psicólogo pode orientar e pedir para procurar um psiquiatra para tomar medicação. Né? Acho que aí o psicólogo tem que ter o bom senso de ver do limite dele, né? Que tem alguns momentos que não tem. Sim. Mas como foi, não sei, mas parece que foi ela que escreveu ela mesma. Então, você já está fazendo acompanhamento psicológico. Dr. Roque e Elaine já falaram, busque um psiquiatra. É claro. Mas, além de tudo, busque pessoas que possam te ajudar. E, se necessário, busque um sacerdote para te acompanhar espiritualmente. Porque aí vai ser bom que você vai ter o lugar Sem para dúvida. falar, para... Provavelmente, eu acho que ela é cristã. Sim, Pelo jeito porque ela que ela entrou em contato, falou. inclusive, com o senhor, né, pai? Isso. Então, busque um sacerdote, confesse, mas, além de tudo, peça uma ajuda espiritual para que você se encontre também neste lugar, no sacerdote, na igreja, um lugar que você possa abrir o seu coração, abrir sua alma e falar. Muito bem. Aline, Padre, o Renan Fantinato, de Guarapari, Espírito Santo, e outros internautas perguntam sobre o suicídio dos que sofrem com a depressão. Toda pessoa que sofre da doença pode chegar a se matar? Pode. Pode e precisa tomar muito cuidado quando as pessoas avisam que vão se matar. Olha, eu tive um caso, porque a depressão em pós-operatório de cirurgia cardíaca é muito comum. Sabe, assim, no terceiro, quarto dia, depois que opera o coração, depois que faz um procedimento, a pessoa entra em depressão. Eu tive um caso, padre, que me chamaram, era um paciente, era um alemão que operou o coração, teve alta. Aí me chamaram, naquela época a gente saía com ambulância nas ruas de São Paulo. E nós fomos até Santo Amaro, me lembro até hoje, era uma casa que tinha um sobrado com aquelas escadas de madeira. O sujeito estava enforcado na hora que eu cheguei lá. E ele mediu certinho, com a corda, ele mediu certinho a altura dele, a altura de onde estava, para ter certeza que ele ia se matar. Então, quando o sujeito fala que vai se matar, você tem que correr levar essa pessoa para o psiquiatra. Esse negócio de dizer que peru que morre na véspera, isso não existe. Precisa tomar muito cuidado. Suicídio em depressão é muito grande e hoje a gente vê muito jovem se suicidar. Eu não estou fazendo mais uma propaganda, mas aqui tem uma história de uma moça que me ligou dizendo, doutor, eu estou na janela de casa, no 10º andar, eu vou me matar. Era uma paciente que a Gisela acompanhava a parte nutricional e eu acompanhava a parte clínica dessa paciente. O que nós fizemos? Você imagina eu no telefone, a mulher falando isso para mim. Fiquei desesperado. Passei o telefone para a Gisela, falei, amor, pega, vai rezando com a moça aí, vai conversando com ela. Aí eu liguei no telefone fixo para o pai, falei, seu Zé, rebenta a porta do quarto da sua filha. Ele pegou a hora que ela estava se jogando, padre. Nós pegamos, levamos no hospital, internamos essa moça, chamei o meu amigo neurologista, psiquiatra, para acompanhar. Então, isso existe, é sério, e tem que olhar quando suicídio é uma coisa séria em depressão. Mas dentro disso, aí, aqui eu pergunto a Elaine. Elaine, existe graus, no caso, é uma realidade, mas existe grau, por exemplo, ou eu posso dizer que toda pessoa tem essa tendência, toda pessoa depressiva. Eu não diria que grau toda a que tendência, está? mas, por exemplo, você começa a ter uma pessoa que começa a ficar extremamente negativa,
muito queixosa, que começa a se isolar socialmente, que às vezes começa a falar efetivamente, não tenho mais vontade de viver. Por mim, eu atravessaria a rua. Então, assim, às vezes ela verbaliza da forma como ela gostaria a coisa. Então, como diz o Dr. Roque, essa história de cachorro que late não Morde, é mentira. Mentira, né? Ele morde Mentira. sim. Então, esse é um sinal importante. Por isso que largar uma pessoa sozinha, sem alguém próximo, não é o mais recomendado. Tem razão. Né? Porque a partir dessa conversa no dia a dia, você vai podendo identificar esses sinais. Né? Então, isso que está sendo persistente, essa conversa que está estranha, ela começa, às vezes, a se desfazer de coisas, está arrumando muito a casa, né? Então, ela começa lá a arrumar, e você falou, mas estava lá toda paradinha, daqui a pouco ela começou a arrumar. Olha, hoje eu pensei aqui que eu vou dar esse negócio para você. Então, assim, começa a fazer muitas memórias. Né? Bom, são sinais. Com isso, a gente não quer também assustar, porque eu acho que também o objetivo não é esse. Sim, Caberia talvez um programa inteiro só sobre isso. sim. Mas acho que são pontos. Não é todo mundo. Se eu tenho uma depressão leve, talvez eu não pense nisso, mas já existem relatos de uma pessoa com uma depressão leve que, para aliviar esse sofrimento, tirou a sua vida. Exato. Porque por que a opção do suicídio para qualquer doença, né, que seja ela qual for, um câncer, é o alívio. Ah, mas ele tinha espiritualidade, ele tinha religião, ele tinha Deus. Pois é, mas naquela hora, às vezes até sem querer, porque existe uma estatística, né, nos suicidas, a mulher é a que mais tenta e o homem é que mais consegue. Então, existe um número menor de suicidas homens, por quê? Eles se fazem uma vez só. A mulher, ela corta o pulso, sangra, vai para o hospital, sutura, volta para casa. Corta e assim por diante. Né? Toma medicação. Então, as tentativas são maiores, o sucesso é menor, mas é tão angustiante quanto. Né? Você trouxe aqui a realidade da mulher. Eu tenho aqui 2 estatísticas do Relatório Mundial sobre Prevenção da Violência da Organização Mundial de Saúde, de 2014. E diz aqui que mulheres que sofreram violência sexual praticada por outra pessoa, também trazendo o que o padre Reinaldo trouxe, que não seja o parceiro, tem uma probabilidade 2,3 vezes maior de apresentar transtornos decorrentes do uso de bebida alcoólica, 2,6 vezes maior de ter depressão, ansiedade e suicídio. Esse é um relatório da Organização Mundial de Saúde de 2014. Sim, é bem recente. Imagine que uma pessoa, como nós dissemos, que foi violentada, ela carrega um peso para a vida toda. Claro que dar um novo significado depois disso não é uma tarefa tão fácil. E a pessoa tão também, rápida. e aqui também traz essa realidade do suicídio. Sim. Do sim, suicídio, sim. porque é uma coisa que vai decorrendo da outra. Ela sofreu a violência, a partir do momento ela entra num estado depressivo e pode chegar a isso, ou ela foge para uma, digamos assim, foge não, ela vai para o uso de bebidas alcoólicas e depressão, ansiedade e suicídio. Que não deixa de ser algo lento, né? Quando nós falamos também em depressão e transtornos de pânico, você tem transtornos de pânico associados ao uso de substância. Então, às vezes, quando a gente está fazendo lá diagnóstico, pensando, peraí, vamos ver como que é a vida social. E aí você descobre que aquele pânico não é o pânico pela angústia extrema, ele é motivado porque a pessoa utiliza drogas como cocaína, por exemplo, principalmente as que agitam mais, né? As drogas químicas e tudo mais. O próprio Agora, alcoolismo. sabe uma coisa interessante, estava lembrando agora, um braço do nosso trabalho, sabe, a gente faz um questionário das perguntas, e entre elas uma pergunta dessa: você pensou em suicídio, alguma coisa assim? E as pessoas que têm espiritualidade alta, forte, que a gente tem um questionário também para isso, quando a gente pergunta isso, eles respondem que não. Mas é uma coisa assim sistemática. Isso corrobora estudos feitos, tem estudos feitos na Carolina do Norte, na Universidade, na Duke University, mostrando que pessoas que têm espiritualidade têm menor incidência de risco de suicídio. Isso é uma coisa real, né? Porque por mais que você esteja desesperado, você tem um sentido à vida. Né? A religião é nisso que é uma coisa muito forte, né? É uma ponte que segura e faz a pessoa transcender a doença. E a dificuldade do mundo hoje é que querem acabar com todo tipo de espiritualidade, com todo tipo de religião. É por isso que está essa bagunça. É por isso que está virando o caos que está. Porque a pessoa pode sofrer depressão ou síndrome. Normalmente eu, o senhor, qualquer um. Mas a gente vai entender
diferente se a gente Você tem está uma- depressivo, a gente vai ter força, buscar força em Deus, auxílio na Eucaristia para quem é católico. Quem não é católico tem a sua própria prática religiosa, mas vai buscar força no quê? No sobrenatural, busca No ser força superior. em Deus. Isso aí ajuda a superar a doença. Certo. A Elaine tem uma pergunta aí, Elaine? Não, na também? verdade eu tenho um recado. Um recado. Um recado. Ah. O Sandro e a esposa de São Paulo pediram para lhe mandar um abraço. Ah. Eles estiveram no aprofundamento para casais aqui no final de semana e que foi Ah. sensacional. Ele esteve sensacional. Né? Mandou um abraço e agradecimento e que o senhor estava ungido pelo Espírito Santo nesse encontro. Amém, muito E também obrigado. aproveitar para agradecer que um monte de recado está chegando. Né? Aham. Muitas coisas a gente não vai conseguir responder, mas obrigada pela interação aqui das pessoas que estão escrevendo. Muito bem, muito obrigado, Sandro. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua esposa. E tivemos realmente um aprofundamento para casais que foi muito bom. Tenho certeza que fez muito bem, principalmente para mim, também estar nesse aprofundamento para casais. Obrigado. Aline, Padre, o Fernando, através do Facebook, faz uma pergunta de outros internautas também, principalmente com quem tem pessoas que sofrem da síndrome ou da depressão na família. Ele pergunta como lidar com a pessoa em crise, como ajudá-la, se tenta tirar a pessoa de casa ou deixá-la fechada no ambiente próprio, qual que é a melhor solução? qual o nome dele? Fernando. Fernando e outros também perguntaram Muitos sobre outros, isso. sim. Olha, se for síndrome do pânico ou depressão, qualquer uma delas. Ele Bom, não veja bem. especificou. Você tem que respeitar a pessoa, tá? Ela é uma doente que tem que ser respeitada. O que você tem que fazer, primeiro o tratamento, porque a depressão é uma doença multifatorial. Ela tem uma origem física, psíquica e espiritual. Então você tem que tratar as 3 dimensões. Então se trata, dá remédio, está no psicólogo, tem lá o padre que acompanha. O que você tem que fazer é dar atenção, só. Não adianta você ficar forçando a pessoa, querendo... Olha, tem gente que leva até em centro espírita, padre. É um absurdo isso aí. A pessoa já está deprimida, se sente a pior de todas. Aí leva no centro espírita para fazer exorcismo. Ou vem até na igreja fazer exorcismo. É. Quer dizer, aí que se sente pior ainda, né? Eu já estou mal, ainda acho que tem um espírito ruim em mim. Tem um Quer dizer, diabo em mim aí. Quer dizer, acabou de tudo. Então você tem que dar atenção, tem que dar amor. É isso que eu digo. Às vezes a pessoa não quer falar com você, não quer fazer nada. Senta do lado da pessoa, fica com ela ali paradinho, sabe? Compartilhando a doença dela. Eu acho que isso que é o que a gente pode fazer na crise. Não force situação. Isso é bem pior. Não é? Concorda, Elaine? Sim, eu vejo que isso é importante e até perguntar à pessoa nesse momento, né, como eu posso te ajudar? Porque às vezes, por exemplo, se é uma crise de pânico, os sintomas físicos são tão fortes que ela só vai ficar tranquila se ela passar num pronto atendimento, for medicada e voltar para casa, enfim. Né? Às vezes ela quer companhia, às vezes ela quer conversar com alguém específico, ou às vezes ela não quer. É claro que se é um depressivo nesse estado que nós colocamos, é importante ficar de olho, não deixar se trancar no quarto, enfim, né? E estar ali acompanhando a pessoa. Ser presença. Ser presença, ser presente e talvez ser o menos crítico possível. Com comentários, por exemplo, mas isso eu já tive, igual você, e já saí. As comparações, por exemplo, são péssimas, né? Porque às vezes até posso ter tido e sair, mas o meu organismo não é o mesmo que o padre, a minha vida não é a mesma que a sua e do Dr. Roque e da Aline. Então, a comparação é muito ruim. Mas, assim, deixa eu te ajudar. Como eu posso te ajudar? Acho que esse suporte, né, vejo eu, é bastante importante. Eu acho que é interessante essa que vocês dois colocaram, de ser presença. Né? Então, você que acompanha, você que tem alguém na sua casa, né? Pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu pai, pode ser o seu filho, independente de quem seja. Seja presença. Né? Se ele está com depressão ou qualquer tipo dessas enfermidades, doenças, seja presença. Eu acho que isso foi muito pontual aqui. Senta do lado, esteja com ele, esteja com ela. Não queira forçá-la, porque não é que ela não quer, né? Ela não consegue. Ela não consegue. Mas aí exige um dom. E o dom aqui que eu vou pedir que você peça a Deus constantemente. O dom da paciência. O que é o dom da paciência? Até a palavra paciência, pati vem de partimento, de sofrimento, scienza é de ciência.
Paciência é a ciência do sofrer. Não sabia. Saber sofrer do lado da pessoa. Esse é o dom da paciência. Então, peça a Deus para que você saiba sofrer do lado da pessoa que você ama tanto. Aline. Padre, a Carla, de Bragança Paulista, pergunta se quem teve depressão uma vez, tomou o remédio, fez tratamento e curou-se, pode ter recaídas futuramente, se esse é um processo normal em determinados casos. Deixa eu entender um pouquinho. Ela está perguntando ou ela está afirmando que pode cair? Ela está perguntando Pode, se pode haver se essa pode recaída. cair e recair. Uma pessoa que fez o tratamento corretamente, curou-se, Aham. se pode haver casos de recaída. Entendi. Pode, porque tem vários tipos de depressão. Tem um tipo de depressão que a gente chama que é circunstancial. Teve uma causa, a pessoa entrou em depressão, se tratou, passou, acabou, não volta mais. Mas tem aquelas depressões crônicas, sabe? Que a pessoa passa a vida inteira com depressão. Então, se você passou um tempo, se curou, se para de tomar remédio, a chance de voltar é grande. Então, não pode parar de tomar medicação assim e tem que ficar sempre atento. Olha, a depressão é um monstro, sabe? É um monstro que fica escondido às vezes. E você sabe, de vez em quando ele aparece e toma conta da pessoa. Então, precisa ficar muito atento. É uma doença muito séria, muito grave e, às vezes, muito difícil de tratar. Sim. Eu quero, dentro dessa resposta também da pergunta, Elaine, perguntar uma coisa a você. Tá bom. Ela disse que a pessoa foi curada, né? Que tipo de depressão tem um tratamento um pouco mais, se é que eu posso dizer assim, que tipo de depressão é um pouco mais fácil de ser tratada? Aquela que foi adquirida ao longo da vida por inúmeros fatos, estresse, perdas, sofrimentos, ou aquela que é genética? Então, vamos lá. A genética, pela própria natureza, é a mais difícil. Por quê? Às vezes a pessoa é refratária, por exemplo, a medicamento. O que é ser refratária a medicamento? O psiquiatra, o médico, tenta todas as possibilidades terapêuticas medicamentosas e nada faz efeito. Então, é aquele paciente que aí você vai submeter a vários procedimentos, testes, enfim, para ver, por exemplo, se aquela pessoa, de fato, tem uma dificuldade de reter aquele medicamento e ele não faz efeito nenhum. É a mesma coisa se ela estivesse tomando água. Então, esse é um tipo mais difícil. São os crônicos e os que vão a vida inteira tentar conviver melhor com isso que ele tem, que é essa depressão. Nisso, a terapia ajuda, porque ela vai trabalhar principalmente essa coisa que ele tem, da visão negativa de si, do mundo, do futuro. Então, poxa, olha, porque às vezes o viés dessa pessoa, eu, por exemplo, tropecei aqui, tá vendo? Acontece só comigo. Entendi. Né? Estava vindo com o meu carro, alguém bateu. Tá vendo? É só comigo que acontece. E às vezes você tem que trabalhar com a pessoa esse tipo, olha, espera aí, acontece com você e com quantas pessoas? É um exercício, porque esse que tem a visão negativa e pessimista, ele vai ter dificuldade de ver isso. Então, ele tem sempre que ser educado para depois ser o seu, entre aspas, próprio terapeuta e começar a se observar. Né? Espera aí, opa, né? Olha eu caindo de novo na minha armadilha, que é ver as coisas de uma maneira pessimista. Então, aquilo que é circunstancial tende a ser mais fácil de ser tratado. Então, se é que a gente pode classificar dessa forma, mas ele tem uma facilidade um pouco maior. Né? Sim. Padre, eu tenho aqui uma pergunta de uma pessoa que também não quer ser identificada. Diz assim: passei por uma depressão muito forte e estou me tratando. Emocionalmente, estou me sentindo muito bem, mas fisicamente sinto dor. Hoje busco a minha terapia e a direção espiritual, mas a pergunta dela, de onde vem essa dor? Eu sei que eu entrei aqui num ponto, mas é porque ela traz justamente que ela está sendo acompanhada das duas realidades. Sim. Do diretor espiritual e do psicólogo, mas ela está sentindo dores. Essa dor pode ser uma questão espiritual, uma questão psicológica, como o doutor trouxe. Ela pode ser que ela está com diabo, ela tem que fazer ela tem dor mesmo. Eu vi que ela tem dor mesmo. Né? Porque, claro que não podemos dizer que tudo é espiritual. Se ela está sendo acompanhada pelo diretor espiritual, já está fazendo terapia, tomou remédio,
será que a saúde dela também não está debilitada enquanto questão física? Ela precisa ir para o médico. Além, não pode abandonar essas questões todas. Talvez precisa fazer exame para E verificar. tem fibromialgia, que é uma coisa que acontece Também. junto com depressão. A pessoa tem dor muscular em tudo quanto é lugar, tem dor em tudo quanto é canto. Que não é somente uma questão espiritual, agora a Não, pessoa não. sofre alguma coisa, porque também eu trago alguma coisa para vocês três, que é uma coisa muito normal acontecer no meio, essa visão um pouco escrupulosa das coisas, Sim. que tudo agora é questão espiritual. né? Por Ou exemplo, tudo é depressão, tudo é ou tudo depressão. é doença. Né? Vários exemplos dos endemoniados no Evangelho, né? Lá no Evangelho, de pessoas que Jesus curava e tudo, era constatado também que as pessoas não tinham nenhum tipo de demônio ou coisa nesse sentido, mas eram doentes. Não, exato. Sim. Doentes, eram epiléticos e tantas outras coisas. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que nem tudo é espiritual, como também nem tudo é psicológico, como nem tudo é físico. É uma coisa só. Nós somos uma unidade, né? A igreja é bem sábia, porque ela deixa verificar. Ah, tá sentindo dor, vá para o médico primeiro. Depois, de repente, o médico fala que não tem nada. Ah, vamos para o psicólogo. Não tem nada. Aí vai para o espiritual. O espiritual vai verificar se realmente é alguma consequência espiritual. Mas achar que qualquer coisa já é espiritual e vai excluir as outras dimensões, não pode excluir. Precisa caminhar juntos. E, padre, só fechando essa questão que o padre Reinaldo coloca, a depressão por si só traz sintomas físicos. Um deles é a dor. Então, assim, a dor mesmo, dor no corpo. Por alguma dificuldade, por essa recaptação de serotonina e todo o cara esse fica mecanismo. tenso, o cara Então, fica isso tenso. por si só traz dores. Até havia uma discussão se de fato fibromialgia era um quadro ou se ela não era consequência da própria depressão. O corpo deprimido, ou seja, esse funcionamento que muitas vezes é biológico e não está adequado, traz a dor para esse corpo. Hoje é uma discussão enorme disso ainda, né? Gigantesca. Então, não dá para descartar. É como se você tivesse tomado, os pacientes relatam assim, tomei uma surra, parece que eu tomei uma surra. E aí você associa isso com uma questão espiritual, é uma surra espiritual, mas é essa dor corporal que advém da depressão. Quantas vezes nós estamos trabalhamos o dia todo, atendendo as pessoas, corremos para lá, para cá. Quando a gente chega em casa, o corpo às vezes está doendo, Quebrado. está quebrado. Eu atendo o dia todo e sinto Você imagina essa- você no essa estresse o dia quebradeira, né? inteiro com depressão, o cara fica estressado, né? Todo contraído. Tem que ter dor. Eu acho que nós vivemos isso, claro, cada um vive na sua profissão, na sua missão, mas se nós passamos o dia inteiro no confessionário, nós saímos de lá arrebentados, Padre Reinaldo. Saímos mesmo. Eu vejo isso porque nós vivemos aqui nos acampamentos, nos encontros, que nós vamos para os confessionários e realmente a gente vive ali, sentimos dores, né? Dor. Porque Por ali causa da tem ali a é uma realidade descarga toda, né? tem a realidade física, tem a realidade espiritual, espiritual né? Que também, pega também, né? né? Tudo bem, eu já estou entendendo. A minha diretora está dizendo, padre, para de falar, que nós já vamos acabar. Aline, eu sei que ficou muita coisa aí, Aline, mas nós precisamos dizer tchau. Porque eles aqui, os três são nossos convidados, né? Com muita alegria, muita honra. Mas nós aqui, né, temos que respeitar a nossa Sim, diretora que está certinho. dizendo tchau. Sim. Vamos encerrar. Você que fez a sua pergunta e não pôde ser respondido, fique atento que a nossa produção entre em contato com você e os nossos convidados também respondem via e-mail pelo Facebook. Muito obrigado, Aline. Doutor, muito Obrigado, pai. Esse obrigado. aqui é o seu livro. Este aqui é meu, olha aqui. Segredos de um consultório, um convite a fazer o exame mais importante da sua vida. Muito obrigado, doutor. Obrigado, padre, foi muito bom estar aqui nessa mesa e eu agradeço o convite. Muito obrigado. E volte sempre. E também o doutor vai poder estar respondendo as perguntas conforme possível pelo Twitter, @Dr. Savioli, ou pelo Facebook, facebook.com/Roque Savioli. Muito obrigado. doutor. Pelo site também, Ou pelo site clinicasavioli.com.br. Muito obrigado. Padre Reinaldo, muito obrigado pela sua presença também. Obrigado, quero agradecer ao Padre Anderson, ao Dr. Roque, a Elane, a Aline e você que acompanhou o programa. Tem aqui a Terezinha mandou e-mail, depois eu vou responder, mas a Elane já respondeu porque ela queria saber se sentir qualquer tristeza, angústia, depressão.
Mas aí a Elândia falou que precisa de um diagnóstico mais preciso para identificar. Mas depois eu vou estar passando alguma coisa para ela e também quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Muito obrigado, padre. O padre Reinaldo também estará respondendo, na medida do possível, as perguntas pelo e-mail padrereinaldo@cançãonova.com e também pelo Twitter, @padrereinaldocn, @padrereinaldocn. Muito obrigado, padre. Elaine, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada. Agradeço a todos também que mandaram as perguntas por aqui. E é sempre uma alegria. A gente sempre termina com a sensação que ficou faltando um tempão, né, para a gente conversar, mas isso abre caminho para outros programas, com certeza. Muito obrigado. E a Elaine também continuará respondendo, na medida do possível, pelo Facebook, elaine.ribeiropsicologia, Isso, pelo Twitter, @ElaineRibeiroSP, exato. e pelo e-mail, elaineribeiro@hotmail.com. Exato. Muito obrigado, Elaine. Obrigada. E agora eu quero convidar todos a ficarem em pé e vamos pedir a bênção de Deus para a nossa noite, que possamos continuar vivendo em busca da verdade. Eu sempre digo que a verdade não é algo abstrato, a verdade é uma pessoa, a verdade é o próprio Jesus. Foi Ele que, se revelando, nos mostrou o que é verdadeiramente a verdade. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.